Algumas pessoas questionam por que que Deus não acabou logo, não destruiu Satanás, quando Satanás ele provocou uma rebelião lá nos céus. Mas como nós falamos no vídeo anterior, Deus permitiu que Lúcifer prosseguisse com aquela rebelião para não colocar dúvida no coração dos outros seres do universo. Afinal de contas, Deus não queria, Deus não quer uma adoração forçada da nossa parte. No livro de Ezequiel, no capítulo 28, verso 14, está escrito: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde os dias em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então Satanás ele era um ser perfeito. A Bíblia diz que ele era um anjo perfeito, um anjo muito bonito. E aí o que aconteceu? Diz o verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Devido a toda a beleza que ele tinha, todo o resplendor, a ele ser um portador de luz, ele começou a se orgulhar. Eu sou mais bonito que os outros, então eu mereço mais. E aí ele começou a promover uma rebelião contra o governo de Deus. Meus queridos, nós estamos falando a respeito de corpo perfeito ou caráter perfeito. Deve haver um equilíbrio. Por que nós estamos falando desse assunto? De repente alguém pode até pensar, não, mas esse assunto não é um assunto importante para ser falado. Mas eu creio que sim, porque o que a gente vê hoje? Algumas pessoas priorizam demais essa questão da beleza, do corpo, a ponto de prestar um verdadeiro culto ao próprio corpo. Pessoas que menosprezam as outras pessoas. Outro dia eu fiquei sabendo da história de uma mulher que, uma mulher bonita, muito bonita, mas que gostava de menosprezar as pessoas. Tinha também alguns filhos, essa mulher, todos os garotos, né, eram meninos bonitos, e ela gostava de mangá aqui na região do Maranhão, né, onde a gente vive. Mangá quer dizer debochar, fazer piadinha de mau gosto, zoar, esse tipo de coisa. Então ela gostava de ficar debochando, mangando, sorrindo, fazendo piadinha. Quando ela via uma pessoa que aos olhos dela era uma pessoa feia, ela ficava fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de crítica, piadinha de mau gosto. E aí o que aconteceu? Um dia essa mulher ficou grávida e nasceu a ela um filho, né? Ela teve um filho. E aí a criança veio com um problema de saúde e a criança tinha uma aparência muito diferente das demais crianças, das outras crianças. E aí eu fiquei pensando, qual que seria agora o sentimento dela, no coração dela, ao ela ver as outras pessoas fazendo esse tipo de coisa que ela fazia com os outros, com os filhos das outras pessoas. Então tudo é uma questão da gente ter um sentimento de empatia, de nós nos colocarmos no lugar do outro. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, tudo fica mais fácil. Aí eu vou fazer uma determinada coisa, aí a gente pensa, mas se fosse comigo, se eu tivesse nesse lugar, se a pessoa fizesse comigo, será que eu ia gostar? Será que eu ia achar bom? Jesus uma vez ele falou, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então quando a gente for fazer alguma coisa contra o nosso próximo, a gente vai pensar, e se fosse eu que estivesse nesse lugar? Como que eu ia me sentir? Então assim, muitas pessoas estão aí, se achando, né? Porque são mais bonitos do que os outros, se acham mais merecido, se acham grandes, se orgulham, mas esquece de cuidar do caráter, né? Esquece de cuidar do caráter. É por isso que muitos casamentos têm sido um fracasso, têm fracassado. Porque a pessoa se envolve com outra pessoa só pela aparência, só pela beleza física, não leva em conta o caráter. E a gente conhece todos os desafios, todos os problemas, todas as dificuldades de um matrimônio. E apenas a beleza não é suficiente para fazer com que duas pessoas permaneçam juntas na caminhada da vida durante 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50 anos. Outro dia eu conversava com um rapaz e ele dizia assim, ele dizendo assim, eu não vou ficar careca. Por quê? Por que ele dizia isso? Porque ele não tinha entradas, né?
E ele dizendo assim, eu não fico careca de jeito nenhum. Agora aquele dali vai ficar careca, fulano vai ficar careca, agora eu não. Eu não vou ficar careca. Eu não fico de jeito nenhum. Aí eu olhei para ele e disse assim, mas meu amigo, mas quem foi que te disse que só fica careca quem tem entradas? Aí eu contei para ele, né, a história de um homem. Eu vi essa história outro dia, um homem que não tinha entradas de jeito nenhum, tinha muitos cabelos na cabeça, muito cabelo mesmo, e aí apareceu do nada uma doença, uma enfermidade, e ele contando que no período de 2 semanas ele ficou completamente careca. Então assim, esse negócio da gente fazer piadinha de mau gosto com as outras pessoas, não é algo bom. Isso não é bom. Meu amigo, que Deus te abençoe. Fique com Deus. Que a gente possa estar, que nós possamos estar nos colocando no lugar das outras pessoas. Um abraço, fique com Deus. Tchau.